Olá, gente! Essa aula que eu vou apresentar para vocês, eu trago alguns exemplos da influência da resistência elétrica em uma instalação elétrica. Olá, gente! Vamos para mais uma aula. Essa aula é uma aula que nós vamos verificar a influência da resistência elétrica nas instalações elétricas. A resistência elétrica chama-se de resistência elétrica a oposição interna do material à circulação de cargas. Por isso, definimos os corpos como maus condutores, têm resistência elevada, e corpos bons condutores, têm menor resistência elétrica. Então, a resistência, basicamente, é a oposição interna do material à circulação de cargas. Por exemplo, o condutor é a oposição interna do material à circulação das cargas elétricas. Para isso, definimos a lei de Ohm. A resistência elétrica, ela pode ser encontrada pela primeira lei de Ohm. A resistência elétrica é a tensão elétrica aplicada, por exemplo, em um circuito ou em um condutor, representando, onde nesse condutor tem um conjunto de cargas, dividido pela corrente elétrica, onde a tensão elétrica ou diferença de potencial é dada em volts, a corrente elétrica é dada em amperes, simbolizada por A, e a resistência elétrica é medida em ohms. Bom, a resistência elétrica em condutores elétricos. Essa resistência em condutores elétricos, essa resistência depende da resistividade do material, do comprimento desse condutor e da área da seção transversal. Então, podemos definir a resistência elétrica dos condutores como ρ vezes L dividido por A, onde A é a seção transversal dos condutores. R é a resistência medida em ohms, ρ é a resistividade do material em ohms por milímetro quadrado por metro, L é o comprimento do condutor em metro, A é a área da seção reta em milímetros quadrados. Aqui tem um outro dado importante, que para o cobre podemos utilizar uma resistividade igual a 0,0178 ohms vezes milímetro quadrado, isso a 15 graus Celsius. Para o alumínio, 0,028 ohms por milímetro quadrado a 15 graus Celsius. A resistência elétrica, ela varia com a temperatura, conforme nós vamos definir nessa equação abaixo. Então, se a temperatura aumenta, a resistência elétrica, por exemplo, do condutor em uma instalação elétrica, sofre variação. Essa resistência elétrica, ela é calculada pela seguinte expressão: RT é a resistência elétrica em uma dada temperatura, é igual a R0, que multiplica 1 mais alfa, que multiplica T1 menos T0, onde R0 da minha equação é a resistência do condutor, por exemplo, a uma temperatura T0, RT é a resistência na temperatura T, onde eu quero determinar. Alfa é o coeficiente de temperatura, que é dado em Celsius a menos 1. T1 e T0, T1 e T0 são temperaturas final, que é o T1, e inicial, que é o T0. Para o cobre, podemos utilizar um coeficiente de temperatura igual a 0,0039, a 0 graus, e 0,004
a 20 graus centígrados. Então, à medida que eu saio de uma temperatura T0 e vou para uma temperatura maior do que T0, a minha resistência elétrica, nós vamos ver num exemplo, essa resistência elétrica, ela tende a sofrer uma alteração. Ela pode aumentar ou diminuir, dependendo da temperatura. Aqui eu trago para vocês uma tabela de resistência elétrica dos condutores. Então, se a gente pega os condutores, a seção transversal reta desses condutores em milímetro quadrado, se a gente pega aqui um condutor de 2,5 milímetros, a resistência elétrica do condutor de 2,5 milímetros, aqui onde eu estou passando o mouse, ele tem uma resistência elétrica de 7,98 a uma temperatura de 20 graus, ou seja, 7,98 ohms por quilômetro. Então, quanto maior a distância do condutor elétrico, maior sua resistência. Então, quanto mais distante, né, eu tiver um lance de um circuito elétrico, uma instalação elétrica, maior vai ser a resistência. Aí nós vamos ver que maior vai ser a queda de tensão. Então, à medida que aumenta a distância, aumenta a resistência do condutor elétrico. Bom, a influência da resistência na instalação elétrica. A fiação elétrica, quando ela está fora dos padrões, o que vem a ser fora dos padrões? Isto é, com calibre ou seção menor do que deveria ser, com fio mais fino do que o adequado. Por exemplo, você tem um chuveiro, o fio desse chuveiro deveria ser 4 milímetros quadrados. Aí você utiliza um chuveiro de 2,5, ou seja, um fio mais fino. Se o fio é mais fino, ele apresenta uma resistência maior, né, do que a fiação adequada. Então, quando a gente substitui de forma incorreta uma fiação mais espessa por uma fiação mais fina, né, isso a gente tem uma alteração da resistência elétrica desse trecho da instalação. Como a resistência elétrica da instalação ela está em série com os equipamentos consumidores de energia elétrica, aumentando essa resistência, ou seja, aumentando essa resistência desse circuito equivalente, a potência elétrica demandada diminui ao invés de aumentar. Né? O que significa? Significa que parte da potência vai ficar dissipada nos condutores. Isso faz aumentar a queda de tensão e aumentar a potência dissipada em forma de calor na instalação elétrica. Então, a gente observa aqui um condutor, tem L metros e seção milímetros quadrados, 220. Se eu especificar ele de forma incorreta, ele vai apresentar uma resistência maior no trecho. Essa resistência maior vai fazer com que a potência consumida na carga seja menor do que aquele valor especificado. Parte da potência fica dissipada na fiação. Bom, com a diminuição da potência elétrica, devido à escolha inadequada da fiação, vou usar um fio mais fino do que o especificado, vai provocar uma diminuição de potência na carga. Essa diminuição de potência ela é provocada com o aumento da queda de tensão no condutor. Essa diminuição da potência, mesmo sendo pequena, é indesejável, pois ela vem um aumento de potência elétrica dissipada na própria instalação. Isso vai produzir aquecimento da instalação, chegando menos potência na carga, porém com um aquecimento da minha instalação elétrica. Ou seja, a minha instalação elétrica, meus condutores, vai estar consumindo energia elétrica por potência dissipada. Dessa forma,
Se, por exemplo, a instalação de um chuveiro elétrico estiver subdimensionada, além de chuveiro não aquecer tanto quanto ligado a uma instalação nos padrões desejáveis, colocará em risco a própria instalação. Por quê? Porque o condutor começa a aquecer acima do normal. Esse aquecimento vai provocar envelhecimento do material isolante. E isso, com o tempo, dependendo da corrente, com o tempo, isso pode produzir um curto-circuito, né? Por quê? Porque o condutor aquece acima do normal, estamos gastando mais energia e pode provocar um curto-circuito, pois a isolação dos condutores envelhece mais rápido. Bom, a influência ainda, a queda de tensão elétrica é uma anomalia que é causada pelas distâncias percorridas pela corrente elétrica em um circuito. Quanto maior for o comprimento do condutor, maior será a queda de tensão. Então, é importante especificar um projeto de uma instalação elétrica adequado, né? Com as distâncias mínimas, para que você tenha uma queda de tensão a menor possível e dentro dos limites estabelecidos pela NBR 5410. As conexões elétricas, tais como as emendas elétricas de condutores, bornes de conexão e quadros elétricos, quando não bem elaborados, pode provocar aquecimento e dissipação de potência elétrica. Isso pode ser observado através da técnica que nós utilizamos, que é a técnica de termografia. Eu vou termografar o quadro, vou termografar aquele conjunto de condutores para verificar, né, a imagem térmica daquele dispositivo. E se você tiver uma conexão mal feita, você tem variação de resistência. Com a temperatura, isso provoca dissipação, perda nas conexões e perda nas emendas. Uma termografia em uma instalação elétrica pode detectar pontos de aquecimento e esse ponto de aquecimento está dissipando energia, aumenta o consumo da energia. Então, verificar as instalações elétricas, a situação das instalações elétricas contribui para a segurança das instalações elétricas e para o consumo de energia elétrica daquela instalação. Então, a resistência variando, ela provoca efeitos indesejáveis na minha instalação elétrica, por erro de dimensionamento, por erro de projeto, entre outros, e até mesmo falta de manutenção elétrica nas instalações. Aqui eu trago para vocês um exemplo onde a resistência da conexão, né, não está adequada, isso produz centelhamento e esse centelhamento leva a um aquecimento. Então, vocês têm aqui um condutor trifásico entrando no disjuntor. Então, vocês podem observar aqui, eu tenho um disjuntor trifásico, né? Esse disjuntor trifásico tem esse condutor do meio onde estou passando o mouse. Pela termografia, vocês podem observar aqui que esse condutor no meio, ele está com uma temperatura medida de 74 graus, se comparado com o ponto 2 e 3. Isso significa que esse ponto de conexão tem a sua resistência alterada. E isso provoca o aquecimento. Esse aquecimento pode provocar e vai provocar potência dissipada e consumo indesejável de energia. Aí vocês podem observar que a fase 1 tem uma corrente de 7,35, a fase 2 tem uma corrente de 16, a fase 5, ou a fases 3, 1, 3 e 5, né? 1, 2 e 3, essas fases, na verdade, aqui tem um errozinho. Então, a fase 1 está ali com uma corrente de 31, a fase 2, 31, e a fase 3, em vez de ser 5, fase 3, 1, 2 e 3, com essas correntes. Então, esse aquecimento, ele é provocado
o mau contato. Esse mau contato tem a resistência elétrica de contato alterada. Isso produz um aquecimento que representa uma dissipação de potência. Bom, e tenho aqui também uma termografia realizada em um condutor, e vocês podem observar que esse condutor ele tem uma emenda. No ponto de emenda, eu estou atingindo aqui a temperatura de 35 graus. Quanto pior for a minha conexão, maior é a temperatura. Maior é a temperatura, maior vai ser a resistência. Maior sendo a resistência, você vai ter uma dissipação maior nas instalações elétricas, contando as emendas, os condutores, as conexões. Então, é importante avaliar as instalações elétricas e utilizar uma técnica de termografia, que é a visão além da visão humana, que permite verificar a elevação da temperatura. Essa elevação, vocês podem observar que for um conector, ele tem a sua resistência variada, em função da temperatura. Essa resistência, quando a temperatura aumenta, ela aumenta. Isso provoca dissipação de potência elétrica. Agora vamos a um exemplo do cálculo da resistência em função de uma dada temperatura. A resistência de um condutor de cobre a 0 graus centígrados é 50 ohms. Qual vai ser a resistência desse condutor, né, quando a sua temperatura for 20 graus? A gente utiliza aquela expressão R20, eu posso colocar aqui RT20, né, como eu coloquei aqui, é igual a 50, que multiplica 1 mais alfa. O alfa vamos considerar do cobre 0,004, né, que multiplica 20. Por que 20? Quanto que vale a temperatura final? 20. 20 menos 0, né, dá 20. 20 vezes 0,04 mais 1. Isso vai me dar uma resistência de 54 ohms. Isso significa que a minha resistência para a temperatura de 20 graus, ela aumentou 4 ohms. Isso vai aumentar aquela dissipação de potência. Então, aqui a gente prova que a resistência sofre influência na variação da temperatura. Essa variação de temperatura, por exemplo, num condutor, pode ser por sobrecarga. Então, quando o condutor está sobrecarregado, parte da energia vai ficar dissipada nesse condutor. Por que vai ter dissipação acima do especificado? Porque o condutor tem a sua resistência aumentada em função do aumento da temperatura. Agora vamos para um segundo exemplo. É um exemplo da resistência em função da distância. Nós temos aqui um chuveiro elétrico com fase neutra e terra. Está aqui a ligação do chuveiro, 220. Aqui embaixo tem um circuitinho elétrico dele. Eu estou querendo determinar de uma forma rápida qual a queda de tensão em um chuveiro de 5.400 watts, 220 volts, com condutores de 25 metros do quadro, ou seja, o condutor está a 25 metros do quadro. O condutor foi escolhido um condutor inadequado, eu vou usar um condutor abaixo do especificado para esse chuveiro, vou usar um condutor de 2,5 milímetros para o nosso exemplo. Então, eu vou calcular a resistência. A resistência é ρ vezes L dividido por A. O ρ eu vou considerar para o cobre 0,0172, conforme a tabela que a gente mostrou anteriormente. 0,0172 vezes o comprimento 25 vezes dividido por 2,5. Isso me dá uma resistência de 0,172. Só que essa resistência é multiplicada por 2, né? Porque você tem o condutor de fase e o condutor de neutro. Então, como que eu calculo a minha queda de tensão, sem consultar tabelas de cabos, sem nada? A minha queda de tensão é dada pela resistência vezes a corrente, só que é 2 vezes a resistência vezes a minha corrente, vezes se a minha carga tiver fator de potência vezes o fator de potência da minha carga. Então,
eu tenho da seguinte forma. A minha potência do chuveiro é 5.400, eu vou usar 5.400 por 220, tenho a minha potência, 24,55. Então, eu vou achar essa queda de tensão. Tem duas resistências, a resistência nesse condutor e nesse condutor. Então, 2 vezes a resistência, 0,172, vezes a minha corrente, 24,55, vezes 1, que eu vou considerar o chuveiro uma carga puramente resistiva, fator de potência unitário, 1. A minha queda de potencial ou de tensão vai ser 8,44 volts. 8,44 volts vai me dar uma potência dissipada na instalação elétrica, na fiação de quanto? Vai ser ΔV vezes I. Então, é 8,44 vezes a corrente que está circulando no chuveiro, que é 24,55. Então, no condutor elétrico que alimenta esse chuveiro, nós vamos ter uma potência dissipada de 207,20 watts, que representa 207,20 dividido por 5.400, representa aproximadamente 4% da potência do chuveiro, ela fica dissipada na fiação elétrica. Tem o problema do consumo, eu estou consumindo energia por dissipação, e tem outro problema sério também, que é o problema de envelhecimento da fiação, né, danificando a isolação e podendo trazer um curto-circuito em função da sobrecarga desse condutor. Pois bem, pessoal, dessa forma a gente observa de forma simples o efeito, né, de um projeto inadequado, de uma instalação elétrica que onde não é dada a manutenção adequada, ela tem a resistência nos pontos de contato e nos condutores variadas em função de envelhecimento, em função de sobrecarga, em função de mau contato. Para essa aula, utilizamos o COTRIN, livro de instalações elétricas, e a NBR 5410.